a melhor maneira de lidar com a sociedade, né? Porque, assim, a gente sabe que muitas empresas são frutos, né, de sociedade, e é muito comum a gente ver as pousadas serem construídas aí entre sócios, né? Sócios que muitas vezes podem ser amigos, podem ser irmãos, né? Marido e mulher, namorados, ou até desconhecidos. Acontece, às vezes, parcerias entre pessoas que são, a princípio, desconhecidas, né? E se conhece, às vezes, em algum evento, algum curso, algo assim mais, né? Impessoal até, e aí acabam se unindo para e acontece a sociedade, né? E não há problema nenhum, né? Desde que a sociedade ela seja muito bem conversada, ela tem que ser muito bem pensada, né, gente? Porque, assim, a gente vê aí muitas pessoas que têm sociedade e ela acaba se desfazendo por causa de conflitos. São conflitos muito, muito recorrentes, né? De forma que faz com que você acabe desistindo do seu negócio por causa de uma sociedade. Porque, às vezes, uma sociedade, ela te desmotiva, né? Então, assim, você, quando faz a sociedade, muitas das vezes é pela questão financeira, para ter esse suporte, né? Esse suporte entre você e o seu sócio, e que vocês possam investir juntos, não só a parte financeira, como também a parte administrativa. Então, a maioria das vezes, a sociedade ela surge dessa necessidade, né? Desse apoio mútuo. Mas tem que ter muito cuidado para que durante o percurso, o caminho aí, você não se frustre nem se decepcione. E para isso, gente, é necessário que seja feito tudo muito bem certo, muito correto, com um bom contrato, bem claro, definir aí as expectativas de cada um, a função, né, de cada um, que acontece muito de um ficar mais sobrecarregado do que o outro, né? E aí isso vai acarretar ao longo dos anos, né, um desgaste muito grande, e isso vai impactar diretamente na pousada. Porque quando você não está trabalhando feliz, você está achando que você está sendo sugado, que o outro está, né, tá nas suas costas. Então, isso tudo faz mal demais. Agora, quando você tem uma parceria bacana, que os dois trabalham juntos e que querem o bem da empresa, e que quando um não pode, o outro está lá, e aí acaba isso possibilitando até de você poder tirar férias, né? Ter mais descanso. Então, tem os dois lados da moeda aí, né? Então, a sociedade, ela pode acontecer aí entre amigos, entre irmãos, marido e mulher, né, namorados, e como eu disse, até desconhecidos, né, gente? Então, assim, o primeiro passo para uma sociedade é a gente escolher bem mesmo, escolher bem quem será o nosso sócio, o nosso parceiro, porque acaba sendo um parceiro de vida, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, às vezes, você vai estar ali com um amigo que você convivia menos e vai passar a conviver muito mais, né? E vai começar a ter embates ali. E esse caso, quando são familiares, gente, às vezes levam conflitos, né? Levam conflitos de dentro da sua casa, do pessoal, para dentro da pousada, que aí é um grande problema aí, que acaba, né, fazendo com que muitas sociedades se desfaçam aí no longo do tempo, né? Então, analisar bem os prós e contras, né, antes de iniciar uma sociedade. Então, assim, tem que ter uma lista aí de prós e contras, e com certeza os prós tem que superar os contras para valer a pena, né? Porque quando a gente já conhece aí mais ou menos com quem é o nosso parceiro, a gente já sabe mais ou menos quais serão os contras. E aí põe na balança o que pesar mais para tomar a decisão, porque tem que ter muito mais prós, né, do que contra, porque se os dois não estiverem alinhados com o mesmo desejo, na mesma direção, a coisa não vai funcionar. Por isso é importante conversar e escutar, né, um ao outro, o que o outro pensa para o negócio, como é que ele imagina o negócio daqui 5 anos, entendeu? São perguntas que devem ser feitas no início, e para quem já está aí no caminho, às vezes redirecionar, sentar e conversar mesmo. O que você pensa para a pousada da agora para frente? Porque é comum demais mesmo as empresas surgirem aí de sociedades, né? E na maioria delas familiares,
entre irmãos, ou às vezes é o pai que está cansado e coloca o filho lá para poder tocar a pousada, só que ele continua ali gerenciando e laçando, né? Não deixando que esse filho, que ele consiga ir além, né? Então, precisa ter muito diálogo mesmo, o diálogo aí tem que ser muito priorizado, né? Ele é essencial para que se consiga ter uma sociedade harmônica, para não deixar que as coisas pessoais passam a ir para dentro da empresa, e nem que um fique achando que está trabalhando mais que o outro. É óbvio, é muito complicado a gente medir, né, o trabalho. Eu acho que o ideal é ver onde cada um se adequa, qual é o local que cada um tem mais facilidade, né? Às vezes uns têm mais facilidade para a parte financeira da pousada, outros têm mais facilidade para lidar com pessoas, né? Para ficar ali, para passar o trabalho. Então, assim, tem que ver onde cada um encaixa melhor, né? Porque assim você vai conseguir distribuir o trabalho com seu sócio de acordo com a habilidade dele, com a melhor habilidade dele, e você com a sua melhor, né? Não que um não vai entender do setor do outro, né? Mas, a princípio, dividir. Você vai ficar por conta de compras e eu por conta de fazer reservas e outras coisas. Então, assim, isso é muito importante, estar bem alinhado e bem direcionado, e até por escrito, né? Por escrito, conversar até essa questão de horário. O dia, às vezes, que você quer tirar uma folga, o outro vai estar lá. E aí, no outro dia, você tira folga e aí o outro sócio vai estar lá. Então, assim, esse é um lado muito bom de se ter uma sociedade, né? Que você tem uma outra pessoa que você pode contar, que você pode dividir. Às vezes são muitas as angústias, né? E aí você quer dividir com alguém e o sócio é a pessoa perfeita, porque ele está no mesmo barco que você, né? Então, isso ajuda a fortalecer a gestão como um todo, que vocês vão discutir entre vocês para depois tomar a decisão. Quando a gente está sozinho à frente aí de uma pousada, a gente acaba tendo que tomar as decisões sem ter muito com quem contar, né? Para poder dividir. Então, quando você tem um sócio, tem esse lado muito bom, né? De você poder fazer essa troca, dividir as tarefas, dividir as dúvidas, né? Os desafios mesmo aí do dia a dia. Então, dividir as tarefas, procurando dividir de forma que cada um trabalhe mais com a sua habilidade, gente, ele é fundamental, porque aí cada um vai trabalhar melhor onde gosta mais, né? Onde tem mais facilidade, onde vai ter mais prazer, sem que um esteja num lugar que não está gostando. E também, gente, não tem problema nenhum mudar, né? Às vezes um está no financeiro e o outro está em outro setor, e às vezes fazer uma troca de vez em quando também pode ser bem-vinda, um novo olhar naquele setor, né? De acordo que os anos vão passando, às vezes é interessante um outro olhar. E é muito importante também que se tenham reuniões periódicas e que um mostre o trabalho que está sendo feito para o outro, né? Para que os dois saibam tudo que está rolando ali na pousada. Então, assim, um pode ficar por conta de fazer o pagamento, de fazer reunião com os funcionários, mas é importante que as reuniões sejam feitas até com os dois, para que os dois entendam, tenham uma visão mais de perto ali do dia a dia da pousada. Porque quando a gente faz uma reunião, né, que a gente abre para ouvir, aí a gente aprende muito com os colaboradores e a gente enxerga até as falhas ali as falhas da nossa gestão mesmo, da sociedade, no caso. Então, deixar as regras claras, né? Que seja sociedade entre amigos ou família. Então, tem que deixar as regras têm que ser muito claras, gente. E a confiança, né? Confiança mútua, porque não tem como a gente ter uma sociedade com alguém que a gente não confia, né? E aí, se a gente não tiver a liberdade de falar profissionalmente com essa pessoa, gente, isso aí vai, de fato, atrapalhar demais. Porque a gente tem que ter a liberdade de poder conversar com a pessoa abertamente, porque podem ser dois irmãos aí, ou um casal, né? E aí, às vezes, um não fala para o outro, porque acha que vai chatear ou que vai magoar, mas eu acho que tem que ser muito conversado isso e agir de forma profissional, que às vezes o problema, mostrar para o seu sócio, o problema não é pessoal, é profissional, né? Então, independente da relação aí de irmão ou não, ou de marido e mulher, ou amigos, né?
E essa abertura, essa liberdade, ela tem que existir. E o outro tem que saber ouvir, né? Para que tenha harmonia, porque senão entra num pé de guerra e não vai ter fim, né? E vai acabar com a sociedade em si, com um projeto que no início foi de vocês, né? E não foi de um só. Então, assim, isso é importante desde o início conversar, porque eu sei de muitos sócios aí, principalmente às vezes marido e mulher, eu mesmo passei por essa experiência, minha sociedade com o meu ex-marido, e sempre foi muito complicada, foi muito difícil, porque eu achava que trabalhava muito, ele também achava que fazia muito, então ficava, né, e a gente não tinha um bom diálogo. Então, isso tudo acarretou, atrapalhou a sociedade, né? Até que tivemos que desfazer a sociedade, porque não dá para lidar com esses conflitos, né? É muito difícil. Às vezes, um dá conta. Eu até dava conta e ele não dava. Então, assim, é difícil. Um acha que a culpa sempre é do outro. E aí a sociedade termina e você acaba perdendo um negócio aí de anos, né? Então, assim, é muito comum isso acontecer. Então, tem que separar muito essa questão da vida pessoal com a vida lá da empresa. E isso exige muita maturidade de ambos aí, né? Para que a coisa flua. Porque quando não tem maturidade de um, que mistura tudo, acaba desestruturando e atrapalhando toda a empolgação, a energia do outro, né, gente? Vai minando, isso vai acabando. E aí a sociedade termina, né? Na maioria das vezes termina por causa de conflitos. É quase a maioria. Um ou outro que às vezes quer mudar de cidade ou de país, né? E aí tem que vender a sociedade. Na maioria das vezes acontece devido a conflitos, né? E definir essa agenda aí de reuniões é importante, né? Ter o hábito de pôr na mesa, de discutir mesmo, de falar, não, isso não tá bom, o que a gente pode mudar, né? O que você acha que não tá legal? Aí um falar mesmo pro outro, né, gente? Porque se a gente pega a sujeira e vai para debaixo do tapete, ela nunca vai aparecer. E isso vai virando uma bola de neve, como qualquer tipo de relacionamento, né? E o de sócio é meio que, eu falo que uma sociedade é um casamento, né? É um casamento que quase muitos ficam para a vida inteira, porque se a sociedade não termina, esse casamento aí vai perdurar. E ele pode perdurar de uma forma legal, né? De uma forma leve, ou de uma forma pesada. E aí ninguém abre mão, porque ali é o próprio sustento, né? No caso das empresas aí familiares, é o sustento de um, é o sustento de outro, e aí acaba que não vai abrir mão nunca. Então, vai levando e vai aguentando, né? Vai aguentando em prol da empresa e aí não vai trabalhar feliz, não vai trabalhar aí com prazer, não vai ter nem gosto, nem energia para colocar no negócio, né? Então, essa conversa aí de alinhamento, ela tem que acontecer, gente, sempre. Não é uma vez ou outra, né? Eu acho que é isso que faz a diferença nas sociedades de sucesso. Colocar tudo ali na mesa, né? Realmente não esconder nada e falar, não estou satisfeito com isso, e o outro saber ouvir, né? Então, ter um plano junto, ter a direção que para a empresa e para a pousada é uma direção conjunta, não é uma direção de um só, né? Porque às vezes um está imaginando uma direção e o outro está pensando de outra forma, né? E aí, em algum momento desse caminho aí, dessa trajetória, as coisas vão se perder. Elas vão se perder e vão né, acabar saindo aí do trilho, né? E não é o que ninguém quer. Então, assim, misturar as coisas pessoais com as familiares é um fato aí que acaba trazendo muitos conflitos aí para a sociedade, né? A parte financeira, nem pensar, né, gente? A parte financeira, ela tem que ser muito bem definida. Qual vai ser o salário de um, qual vai ser o salário de outro. Porque senão aí, então, que piorou mais ainda, né? Um vai lá, tira dinheiro do caixa, manda pagar alguém pessoal ali, né? Paga alguma conta pessoal, e aí vai ser um conflito só, né? Então, para atingir um resultado aí, um bom resultado, tem que ter muito profissionalismo, né? Cada um trabalhar no que tem mais destreza, com profissionalismo aí, sem misturar as coisas, né? Mostrando resultados. Cada um mostrando aí resultado aí no seu setor, fazendo o seu melhor.
Porque, de fato, porque em muitos casos, às vezes, acontece que um investiu mais dinheiro do que o outro. Não tem problema nenhum. A sociedade pode acontecer de várias formas, com percentual maior, com percentual menor. O que não pode acontecer, gente, é das coisas não serem ditas, das coisas não serem colocadas ali às claras, né? E isso tudo faz com que gere aí uma bola de neve que não vai ter fim nunca, né? Então, assim, o resultado e a autonomia, ela tem que ser muito bem mostrada ali, né? A autonomia, ela tem que ter, os dois sócios têm que ter autonomia para executar aquilo que foi designado, e nenhum ficar interferindo na autonomia do outro, né? Porque isso aí acaba atrapalhando, é igual filho. Quando tem um pai e uma mãe, um autoriza, o outro desautoriza. A criança fica perdida, né? Ela não sabe para que lado vai. E aí, o que acontece? Os colaboradores, eles percebem, gente, é muito interessante isso, porque eles têm uma percepção, né, do que está acontecendo entre os sócios. Eles sabem ali, eles falam entre eles, e eles agem conforme a postura desses sócios, né? Então, a roupa suja tem que deixar para lavar em casa aí, né? E dentro lá da empresa, realmente agir aí com todo o profissionalismo aí, para que não desande as coisas, né? E caminhe aí. Um dado interessante, gente, é que no Brasil, 90% das empresas, das pequenas e até grandes empresas, são familiares. Então, assim, isso é bem, bem interessante. Então, assim, é muito comum as empresas serem familiares, né? O que às vezes eu vejo que não é tão comum é que elas tenham essa harmonia aí para o trabalho. Às vezes, quando é pai e filho, né? O pai não dá autonomia para o filho, né? O filho não consegue fazer o que ele tem vontade para poder deslanchar ali com ideias novas, e aí é difícil, aí vem o conflito entre gerações, né? O pai ali fez uma vida toda daquela forma, vem um filho querendo mudar tudo, e aí isso tem que ser com muita calma, né? Tem que ser com muita calma, porque tem um outro dado no Brasil, que apenas 30% dessas empresas familiares que conseguem permanecer na segunda geração. Geralmente elas terminam na primeira, devido a conflitos mesmo, né? Então, assim, que é diferente de uma pesquisa nos Estados Unidos. Lá, essa sociedade, ela é um percentual maior, né, que continua aí a segunda geração e tudo. Isso tudo tem a ver com a forma, né, como as pessoas lidam entre elas, como elas encaram com profissionalismo e não deixando que os problemas pessoais entrem para dentro da pousada, né, da pousada familiar. Então, a ideia é que trabalhar em harmonia, né, ninguém aguenta, gente, 24 horas em conflito. E a pousada que vai pagar o pato, porque o rendimento vai cair, ao invés de vocês estarem preocupados aí com uma direção para melhorar, o que fazer, né, o que implementar, trabalhar melhor o marketing da pousada, ou a estrutura, o que seja. E quando a gente está no meio de uma relação conflituosa ali, né, entre sócios, isso é impossível. Você vai empurrando com a barriga, e aí vai empurrando com a barriga e paga um preço, né? Tudo tem um preço. Depois o preço, a conta vem, que é a conta de, às vezes você pode estar sendo até enganado por funcionários, né? Quando você dá muita autonomia, porque quando a sociedade não está indo bem, tende os sócios ficarem empurrando e vai cair no colo aí de um colaborador para que ele resolva as coisas. E aí, nem sempre você pode confiar cegamente nesse colaborador, e quando eles percebem que às vezes um não olha, o outro não olha, não só a questão de estar sendo lesado aí financeiramente, mas também não vão fazer o que tem que ser feito, né? Eles não são dono, eles não estão tendo o dono ali para dar a diretriz, para dar a direção, né? Então, eles vão fazer o que der na cabeça, não vão cumprir horário direito, não vão exigir dos outros que tenham esse comprometimento, porque isso é percebido, é impossível não ser percebido, né? Quando uma gestão não vai bem, é percebido pelo colaborador, pelo hóspede, pelo fornecedor, acaba rolando até um comentário por trás que a gente só descobre depois, né? A gente só descobre depois que a coisa ali abriu, é que a gente vê que estava todo mundo vendo, era só a gente que achava que estava tampando só com a peneira. Então é melhor jogo aberto e profissional, né?
Então, assim, e o que manda muito é o comprometimento aí, é você estar comprometido aí com sua parte, né? É pensar em investimento a longo prazo, tá sempre pensando em investimento, não só em pegar o dinheiro da pousada e pôr no bolso, né? Porque tem muitos sócios que só querem ver o dinheiro. Então, entra o dinheiro, pega o dinheiro, gasta o dinheiro, né? Não tem controle e acaba fazendo muita distribuição de lucro desnecessária. Por isso é legal e tem que ser, né? É muito importante que se tenha um salário aí definido para cada um, para que não fique essa questão da distribuição de lucro. A distribuição de lucro, gente, ela deve ser feita aí anualmente, de preferência, ou de 6 em 6 meses, né? Ela não é uma coisa para ser feita toda hora que um passa aperto. Passou aperto, vou lá, lanço mão do dinheiro que está no caixa, né? Não é assim. O ideal é que cada um tenha o salário que dê para viver, né? E a cada 6 meses que tiver distribuição de lucro, aí sim, você vai ter um dinheiro maior, não impactando o fluxo de caixa da pousada, não deixando que esse fluxo baixe, né? Porque se ele baixar, você não vai ter o capital de giro, né? E sem capital de giro, todo mundo já sabe, né? Até inclusive agora, nesse momento aí, né? Pandemia e tal, quem não tinha capital de giro passou grandes apertos, né? Então, isso tudo tem que ser muito certo aí, muito claro com outro sócio, porque às vezes ele vira e fala, nossa, eu preciso de dinheiro, vamos pegar, vamos fazer uma distribuição agora, né? E isso não funciona bem, né? Então, assim, isso atrapalha muito o sucesso da pousada. Então, assim, os interesses, gente, têm que ser alinhados, porque eles têm que ser comuns, né? Então, quando a gente trabalha aí com sócio, que é o nosso familiar, a gente tem laços afetivos. Então, esses laços afetivos, eles podem ajudar também muito, porque vocês têm aquele... Trabalha com mais afinco, afinal de contas é família, vocês querem crescer junto, né? Então, vai ter muito esforço em prol daquilo, tende a ter um esforço maior quando é família, né? Então, tem muito lado bom, tem muito prós aí, né? Então, tem a confiança mútua de uma vida. Então, tem aquela parte ali onde, quando você trabalha bem, essa confiança que você tem, né? Reconhece no seu irmão, no seu marido, que seja sua esposa. Então, você reconhece que ele está fazendo um bom trabalho. Isso também ajuda muito, né? Ter essa comunicação aí de não só cobrar do outro, né? Mas elogiar também, né? Porque às vezes a gente confia tanto no familiar, aí a gente fala, ele vai fazer assim mesmo, e a gente não para às vezes para elogiar, falar assim, bacana, porque se fosse uma pessoa estranha, com certeza a gente teria elogiado, né? Então, ter papéis definidos e enxergar de fato o trabalho do outro, né? Porque nós somos humanos e todos nós gostamos de reconhecimento. Isso faz com que a gente se motive, mesmo sendo dono, sendo sócio. É sempre bom ouvir aí um feedback do outro positivo, né? Então, assim, isso é muito bom. E quando a gente está entre família, a gente tem uma facilidade mais rápida de ter essa transmissão aí de informação, né? De a coisa acontecer mais rápida, sem muita burocracia, porque é família, aí você já logo passa um WhatsApp, aí a pessoa já te ajuda a resolver aquele problema, né? Então, a comunicação ela é mais fluida, ela vai aí sem barreira mesmo, é uma relação de intimidade, de confiança, né? Sem defesa, mais relaxada, porque se você está numa sociedade com desconhecido, ela não é tão relaxada assim, né, gente? Ela é um pouco mais tensa, porque, afinal de contas, você conheceu a pessoa, resolveu ter um negócio com ela, você não tem toda a intimidade que você teria com o namorado, com o marido, com familiar, irmão e tal. Então, essa coisa de estar sem defesa ajuda muito. E as flexibilizações de processos. Como é família, um pega e faz aquela falha do outro, e aí depois conversa, ajusta ali, né? Acaba que é menos burocrático. As decisões tendem a ser mais rápidas, resolve rápido ali, né? Com mais simplicidade, delegação de função, autonomia, isso tudo aí são coisas que são prós aí que acontecem nas empresas familiares, né? Então tem mais flexibilidade até nos controles, não precisa, às vezes, tantos controles aí financeiros, né? Porque é uma pessoa que você conhece e confia na integridade aí, na postura e tudo.
Então, tem muitos facilitadores. Se bem trabalhados, tem tudo para ter muito, muito sucesso mesmo, porque os dois vão dedicar ali de corpo e alma aquele negócio, né? E se um não puder dedicar tanto, porque tem às vezes um outro trabalho, né? Tem às vezes uma outra função e tudo, que isso seja claro. Então, quando é claro desde o início, olha, eu estou aqui investindo, porém eu não tenho flexibilidade de tempo para estar aqui. Aí o outro vira e fala, não, eu não tenho tanto de grana aí para investir, mas eu tenho minha flexibilidade de tempo. Então não tem problema nenhum. Um vai dar o tempo, o outro está dando aí o suporte financeiro, né? E claro, reuniões são muito importantes. Então tem vários formatos de sociedade. E cabe muito a nós fazermos a nossa parte aí para que ela flua, né? Para que essa comunicação seja fluida, ela corra de forma tranquila, porque é assim que é bom de trabalhar, né, gente? É bom para todo mundo e isso se estende aos seus colaboradores, porque eles percebem a leveza dos sócios, né, um com o outro, que eles estão alinhados. Não tem coisa que mais desestrutura aí uma equipe é quando tem dois sócios, cada um olhando para um lado. Um chega e fala uma coisa e outro chega e fala outra coisa, né? Então, isso daí destrói tudo, destrói todo um patrimônio aí que você construiu, né? O patrimônio de hóspedes, né? Não é só o patrimônio material, né? É o patrimônio imaterial que é construído por uma pousada, né? Você consegue ali fidelizar pessoas que vão e voltam na pousada. Então, assim, envolve muita coisa. Então, a sociedade, ela tem que ser madura o suficiente, né? Para lidar com os conflitos sem deixar interferir. E realmente é o que eu falei, é ter essa abertura e ter essa clareza e essa capacidade de realmente pôr em cima da mesa ali, né? Não jogar sujeira aí para varrer para debaixo do tapete. Porque quando a gente varre ali, numa hora não dá mais, aí a coisa explode e prejudica todo mundo. Porque na maioria dos casos, né? E como eu disse, as empresas familiares, elas são construídas por uma necessidade ali, que as pessoas às vezes não estão satisfeitas com o seu trabalho e juntam dois ali, familiares ou amigos, o que sejam, e decidem montar a pousada, porque o gasto realmente para se ter uma pousada é alta, e quando se tem um sócio, né, isso é diluído. Então, possibilita construir com estruturas melhores, fazer fazer mais coisas, né, implementar sempre novidade, poder discutir, né, e trocar ideia, e se os dois têm clareza e têm uma boa intenção com o negócio, estão de coração aberto ali, gente, não tem limite, vai longe mesmo, o crescimento é fato, assim, né, ele já é ali certeza. Só dessa postura dos sócios, ele muda tudo, muda o jogo inteiro. Então, assim, eu acho que cada um tem que olhar para si, né, porque às vezes a gente também aponta muito para o outro, e a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar para a gente primeiro, para depois apontar o outro. Porque às vezes quando a gente está apontando um dedo para o outro, a gente está apontando 4 para a gente, né? Então é importante ter esse senso crítico, porque criticar é muito fácil. Eu estou vendo aqui que a Helena está perguntando se vai ficar salvo, depois eu vou postar lá no YouTube esse vídeo, tá? E aí a gente tem que estar muito assim aberto mesmo para querer uma sociedade, né? Porque a sociedade não é só da parte financeira, é dividir o todo, né, gente? E o todo de uma empresa é muita coisa. Então tem que estar realmente de fato aberto, né? Não, eu vou postar assim, tá? No meu canal, inscreve lá no meu canal, Gestão de Pousadas, no YouTube, que sempre eu estou postando essas lives lá. Aí é só se inscrever lá, tá bom? Eu vou colocar lá. Mas que bom que vocês gostaram. Estou aberta aí a sugestões, tá, gente? De outros conteúdos que vocês queiram ouvir, tudo, né? E a gente precisa muito refletir nessa questão, né? E é um fato que é da maioria mesmo. A maioria das pequenas empresas, como eu disse aí, né, que 90% dessas empresas são familiares. Então, é a maioria, gente. Todo mundo está lidando aí com alguém, né? E que se a gente não tem uma boa relação interpessoal com o outro, essa empatia, fica realmente muito difícil dar certo.
E aí a culpa não é do negócio que não deu certo, que não teve sucesso, né? É de quem está ali, né? Dos gestores, né? Então tem que olhar tanto para a gente quanto para o outro. Obrigada, gente.